Existem certos comportamentos sexuais que podem ser considerados estranhos ou fora do comum. Quando se trata de um narcisista, esses hábitos podem se tornar ainda mais peculiares. Neste texto, vamos explorar 5 desses hábitos sexuais estranhos de um narcisista. O primeiro hábito sexual estranho de um narcisista é o desejo constante de ser o centro das atenções. Para eles, o sexo não é apenas uma forma de intimidade, mas também uma oportunidade de se exibir e receber admiração. Eles podem insistir em posições sexuais que os coloquem em destaque ou exigir elogios constantes durante o ato sexual. O segundo hábito estranho é a necessidade de controle total. Um narcisista pode querer controlar todos os aspectos do encontro sexual, desde a escolha do local até os movimentos e ritmo. Eles podem se recusar a ceder ao desejo do parceiro e impor suas próprias vontades, buscando sempre satisfazer apenas as suas próprias necessidades. O terceiro hábito sexual estranho de um narcisista é a falta de empatia. Eles podem ser incapazes de se conectar emocionalmente com o parceiro durante o sexo, tratando-o apenas como um objeto para sua própria satisfação. A intimidade emocional é substituída pela busca de prazer físico, sem considerar o bem-estar ou os desejos do outro. O quarto hábito estranho é a busca constante por novidades e experiências extremas. Um narcisista pode se sentir entediado facilmente com o sexo convencional e buscar constantemente novas formas de prazer. Isso pode incluir a exploração de fetiches incomuns, práticas de BDSM ou até mesmo a busca por múltiplos parceiros sexuais simultaneamente. O quinto e último hábito sexual estranho de um narcisista é a falta de intimidade emocional. Para eles, o sexo é apenas uma forma de obter gratificação pessoal e não uma oportunidade de se conectar emocionalmente com o parceiro. Eles podem evitar demonstrações de afeto ou carinho durante o ato sexual, focando apenas em sua própria satisfação física. É importante ressaltar que nem todos os narcisistas apresentam esses hábitos sexuais estranhos e que esses comportamentos podem variar de pessoa para pessoa. No entanto, é fundamental estar ciente dessas características ao se envolver com um narcisista, a fim de garantir uma experiência sexual saudável e consensual. Existem ainda outros comportamentos sexuais estranhos que podem estar presentes em um narcisista. Um sexto hábito é a necessidade constante de atenção e elogios fora do contexto sexual. Para eles, o sexo é uma forma de reafirmar sua autoestima e receber adulação. Por isso, podem buscar constantemente a aprovação e reconhecimento do parceiro fora da intimidade sexual. Além disso, um sétimo hábito peculiar é a manipulação emocional durante o ato sexual. O narcisista pode usar o sexo como uma forma de controlar e exercer poder sobre o parceiro, explorando suas vulnerabilidades e aplicando jogos mentais para obter satisfação pessoal. Outro aspecto relevante é o oitavo hábito, que envolve a falta de preocupação com o consentimento e os limites do parceiro. Para o narcisista, o prazer próprio é a prioridade, podendo ignorar os desejos e a vontade do outro, levando a situações de desconforto e violação de fronteiras. Por fim, o nono e último hábito sexual estranho de um narcisista é o uso do sexo como uma forma de punição ou recompensa emocional. Eles podem condicionar o afeto ou a negação de afeto com base no desempenho sexual do parceiro, manipulando-o emocionalmente e criando uma dinâmica disfuncional na relação. Existem ainda outras características no comportamento sexual de um narcisista que podem ser consideradas estranhas. Um décimo hábito é a busca constante por elogios e validação durante o ato sexual. O narcisista pode necessitar de elogios constantes para aumentar sua autoestima e sentir-se desejado, buscando a aprovação do parceiro de forma intensa e contínua. Outra característica peculiar é a falta de reciprocidade. O narcisista pode focar exclusivamente em seu próprio prazer, deixando de lado a satisfação do parceiro. A falta de preocupação com o prazer mútuo pode levar a uma experiência sexual desequilibrada e insatisfatória para o parceiro. Um último hábito estranho é o uso do sexo como forma de dominação e submissão. O narcisista pode utilizar o sexo para exercer poder e controle sobre o parceiro, buscando uma sensação de superioridade e subjugação. Esse comportamento pode envolver práticas de sadomasoquismo e dinâmicas de poder durante o ato sexual. Texto. Existem certos comportamentos sexuais que podem ser considerados estranhos ou fora do comum.
Quando se trata de um narcisista, esses hábitos podem se tornar ainda mais peculiares. Neste texto, vamos explorar 5 desses hábitos sexuais estranhos de um narcisista. Além disso, um 12º hábito incomum é a necessidade de atenção constante após o ato sexual. O narcisista pode buscar elogios e validação contínuos para alimentar seu ego e reforçar sua autoestima. Eles podem exigir elogios constantes ao seu desempenho sexual e procurar constantemente validação do parceiro. Outro hábito estranho é a obsessão pelo próprio corpo durante o sexo. O narcisista pode passar um tempo excessivo se admirando no espelho ou se preocupando com sua aparência física durante o ato sexual. Eles podem até interromper o momento íntimo para se arrumar ou fazer ajustes em seu visual. Por fim, um 14º hábito peculiar é a busca por parceiros sexuais que os coloquem em um pedestal e os idolatrem. O narcisista pode preferir relacionamentos sexuais em que o outro esteja constantemente venerando e tratando como superior. Eles podem se sentir atraídos por pessoas que os idolatram e buscam sua aprovação de forma intensa. Além dos hábitos sexuais estranhos mencionados anteriormente, existe um 15º hábito característico de um narcisista: a necessidade de competição sexual. Para eles, o sexo não é apenas uma forma de prazer, mas também uma maneira de provar sua superioridade e habilidades. Eles podem constantemente se comparar com outros parceiros passados, ou até mesmo com outras pessoas que o parceiro possa conhecer, buscando sempre se destacar e ser considerado o melhor na cama. Outro hábito estranho é a falta de compartilhamento emocional durante o ato sexual. O narcisista pode ser incapaz de expressar seus sentimentos ou se abrir emocionalmente para o parceiro. Eles podem manter uma barreira emocional, evitando qualquer tipo de intimidade emocional durante o sexo. Existem também algumas práticas sexuais específicas que o narcisista pode adotar como hábitos estranhos. Por exemplo, um 16º comportamento peculiar é a preferência por fantasias sexuais que envolvam admiração e adoração do parceiro. O narcisista pode se sentir excitado ao imaginar cenas em que o parceiro está constantemente idolatrando e elogiando seu desempenho, buscando validar sua autoimagem positiva. Outro hábito incomum é a necessidade de competir sexualmente com o parceiro. O narcisista pode se sentir ameaçado se o parceiro expressar mais prazer ou habilidades superiores durante o sexo. Como resultado, eles podem tentar constantemente superar o parceiro, buscando ser o melhor em todos os momentos íntimos. Além disso, um 18º hábito estranho é a utilização do sexo como forma de manipulação emocional e chantagem. O narcisista pode ameaçar reter o sexo como forma de punição ou recompensa para controlar o comportamento e as emoções do parceiro. Isso cria um ambiente tóxico e disfuncional na relação, onde o narcisista busca exercer poder e controle através da intimidade sexual. Além dos hábitos sexuais estranhos mencionados anteriormente, também existe um 19º hábito característico de um narcisista: a necessidade de ser constantemente elogiado e adorado durante o sexo. Para eles, é essencial que o parceiro esteja sempre o bajulando e exaltando suas habilidades sexuais. Eles podem pedir para serem chamados de nomes elogiosos ou exigir declarações de amor durante o ato sexual. Outro hábito incomum é a busca por experiências sexuais que envolvam humilhação e degradação do parceiro. O narcisista pode se sentir excitado ao dominar e controlar completamente o parceiro, desvalorizando-o e tratando-o com desprezo durante o sexo. Eles podem utilizar palavras ofensivas ou até mesmo praticar atos de sadismo, buscando reforçar sua sensação de poder e superioridade. Além disso, um 20º hábito estranho é a falta de preocupação com a saúde e segurança durante o sexo. O narcisista pode negligenciar o uso do preservativo ou se recusar a fazer exames de saúde regularmente. Eles podem colocar sua própria satisfação acima da saúde e bem-estar do parceiro, colocando ambos em risco de doenças sexualmente transmissíveis. Por fim, um 21º hábito peculiar é a tendência a tratar o parceiro como uma posse ou objeto sexual. O narcisista pode se importar mais com a aparência física do parceiro do que com seus sentimentos ou necessidades. Eles podem usar o parceiro como um troféu sexual, exibindo-o para os outros como uma forma de aumentar sua autoestima e status social. Além dos hábitos sexuais estranhos mencionados anteriormente, outro comportamento peculiar de um narcisista é a busca constante por elogios e validação durante o ato sexual.
O narcisista pode necessitar de elogios constantes para aumentar sua autoestima e sentir-se desejado, buscando a aprovação do parceiro de forma intensa e contínua. Outro comportamento incomum de um narcisista é a necessidade de ter o controle absoluto sobre o momento do orgasmo. Eles podem insistir em prolongar o ato sexual o máximo possível, buscando receber prazer por um tempo prolongado e adiando o momento de alcançar o clímax. Essa busca pelo controle total pode gerar frustração e desconforto para o parceiro, uma vez que suas próprias necessidades e prazer podem ser ignorados. Além disso, um comportamento estranho é a preferência por ambientes extravagantes e luxuosos para a prática sexual. O narcisista pode buscar locais sofisticados, como quartos de hotel de alta classe ou ambientes temáticos, a fim de criar uma atmosfera de grandiosidade e glamour para a experiência sexual. Eles podem considerar essas extravagâncias como um reflexo de seu próprio status e importância. Um último hábito peculiar é a necessidade de se envolver em jogos sexuais de poder e dominação. O narcisista pode buscar assumir papéis de autoridade, como o dominante, e exigir obediência e submissão do parceiro. Eles podem se sentir excitados ao exercer controle total sobre o parceiro e usar isso como uma forma de afirmar sua superioridade e poder. Além dos hábitos sexuais estranhos mencionados anteriormente, um 22º comportamento característico de um narcisista é a falta de interesse e cuidado com as necessidades sexuais do parceiro. Para eles, o ato sexual é centrado exclusivamente em suas próprias vontades e prazer, deixando de considerar as preferências e desejos do parceiro. Eles podem ignorar as preliminares, não se preocupar com a satisfação do outro e focar apenas em sua própria gratificação. Outro comportamento incomum de um narcisista é a busca constante por elogios e comparações com outros parceiros sexuais. Eles podem exigir que o parceiro os compare com outros amantes anteriores e procuram constantemente afirmações de que são melhores do que qualquer outro já experimentado. Essa necessidade de se sentir superior pode gerar uma pressão desnecessária sobre o parceiro e criar uma dinâmica competitiva no relacionamento. Além disso, um comportamento peculiar é a falta de limites e respeito durante o sexo. O narcisista pode ultrapassar os limites e consentimentos do parceiro, buscando satisfazer seus próprios desejos, sem considerar os limites do outro. Isso pode incluir práticas sexuais violentas ou humilhantes que podem causar desconforto ou trauma para o parceiro. Outro hábito estranho é a necessidade de buscar constantemente novos parceiros sexuais para alimentar seu ego e reforçar sua autoestima. O narcisista pode se cansar facilmente de um parceiro e buscar constantemente novas experiências e conquistas sexuais. Eles podem considerar cada novo parceiro como uma oportunidade de se provar superior e atrair admiradores. Por fim, um 25º comportamento característico de um narcisista é a falta de responsabilidade emocional após o ato sexual. Eles podem se desligar emocionalmente do parceiro logo depois do sexo e evitar qualquer tipo de intimidade ou conexão emocional. Existem vários comportamentos sexuais estranhos de um narcisista, como a busca constante por atenção, o desejo de controle total, a falta de empatia, a busca por novidades e a falta de intimidade emocional. É importante estar ciente dessas características ao se envolver com um narcisista para garantir uma experiência sexual saudável e consensual.